Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Queridos, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos nessa manhã. Meu nome, como o pastor Ricardo já disse, é José Maurício. Eu sou casado com uma baiana, sou mineiro. Tenho 2 filhos paranaenses que nasceram lá em Curitiba, são 2 moços. E nós servimos ao Senhor ali na Jocum. Já fazem 28 anos que eu me tornei missionário tempo integral. E nós, então, trabalhamos ali na nossa base, Almirante Tamandaré. Jocum, queridos, é uma instituição bem grande, está em todas as capitais do Brasil hoje. Ali em Curitiba nós somos 7 locais de operação, né? Estamos em 180 países no mundo, são mais de 20 mil obreiros de tempo integral. E nós oferecemos cursos aí nas diversas áreas de treinamento no corpo de Cristo. A ideia da missão é mobilizar, treinar e enviar obreiros para o campo missionário. Se você não sabe ainda, a Jocum é uma universidade, chama Universidade das Nações, é sediada em Kona, no Havaí, e dentro da Jocum nós temos diversas faculdades. Então você pode ir para a Jocum somente para uma formação de curto prazo, um treinamento, um seminário, nós temos seminários de 3 dias, ou para uma escola de 90 dias. O treinamento da Jocum funciona com a somatória de créditos, cada escola você faz, soma créditos na cadeira que você quer se formar. E nós estamos ali então. Cada base de Jocum, queridos, no Brasil e no mundo, tem uma ênfase especial, trabalha de uma maneira, tem uma visão que Deus tem dado. A nossa base ali em Tamandaré, em Almirante Tamandaré, nós trabalhamos na área de aconselhamento e libertação. Já há uns 15 anos que a gente vem trabalhando nessa área. Eu, por 17 anos, liderei uma escola chamada ETED. A ETED é uma escola de 5 meses, é uma escola introdutória dentro da missão. Se você quiser ir para Jocum, ser um jocumeiro, você faz normalmente essa escola para conhecer o DNA da missão, saber como a missão funciona. E durante 17 anos nós trabalhamos com essa escola. E por conta da nossa base trabalhar muito no contexto de aconselhamento, de libertação, nós começamos a receber pessoas procurando ajuda nas diversas áreas, principalmente na área comportamental, dependência química e outros tipos de comportamento. E o que aconteceu foi o seguinte, queridos, nós começamos a orar, a gente não estava conseguindo atender essas pessoas dentro da estrutura da ETED, porque a proposta era outra, e aí o que nós fizemos, nós iniciamos um projeto na área de recuperação de dependentes químicos, chamado Projeto CRER. Durante 10 anos, nós pioneiramos esse projeto, iniciamos o trabalho, e foi um tempo extraordinário, ímpar nas nossas vidas. Nós não tínhamos nenhum tipo de experiência na área comportamental, apesar de trabalhar muito já com treinamento. E nós começamos então a estudar a respeito de comportamento, de compulsividade. E de todo esse material de 10 anos surgiu um seminário que a gente roda dentro da nossa base, que chama Clínica da Alma. Esse seminário, queridos, ele é voltado para as pessoas que querem desenvolver gestão pessoal, para as pessoas que têm muito conhecimento, mas que não conseguem colocar em prática o conhecimento que elas têm. Nós temos aí hoje, queridos, uma distância entre o que a gente sabe e o que a gente vive. E isso, queridos, tem uma série de implicações, isso tem uma série de explicações, cada um tem a sua história particular para não colocar em prática tudo aquilo que já sabe. Então nós criamos um seminário para te ajudar nessa área comportamental, a lidar com as compulsividades da vida, colocar a vida em ordem. É um seminário que acontece em 5 dias, ali na base, é um seminário intensivo, é manhã, tarde e noite. Nós temos uma equipe pastoral também que pode te atender, te ouvir, enfim, é um pit stop, é um tempo de parar, de rever, né, de transformar. E desse seminário nós temos os módulos que a gente ministra nas igrejas dos finais de semana. Nós viajamos, né, praticamente aí o Brasil todo falando a respeito desse assunto, vício emocional, formação de crenças e toda essa estruturação que nos impede de nos tornarmos realmente quem a gente já é e por alguns motivos a gente não está conseguindo. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Esse texto é um texto que eu gosto muito e na minha vida tem sido um texto bastante relevante, me feito pensar bastante, e eu queria compartilhar então essa meditação com você. Lucas capítulo 24, a palavra do Senhor diz assim:
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, esse texto é bastante interessante, apesar de Jesus o tempo todo ter falado da sua morte e ressurreição. Parece que essas mulheres não haviam entendido bem isso que Jesus havia prometido. Aquelas mulheres ficaram impactadas com o acontecido, com a notícia, com o fato, que elas se esqueceram da promessa, que elas se esqueceram da palavra que Jesus havia liberado. Quando a gente olha para esse texto, queridos, a gente vê pessoas cheias de boa vontade, cheias de boa intenção, pessoas que se prepararam para estar no momento que elas estavam. A Bíblia diz que de manhã bem cedo, tem outra versão que diz de madrugada, aquelas mulheres pegaram, tomaram as especiarias, o melhor que elas tinham. Queridos, elas passaram praticamente a noite toda se preparando para aquele evento que ia acontecer no dia seguinte. Então essas mulheres estavam muito bem preparadas. O que elas não conseguiram, e o que muita gente não consegue, é perceber o que realmente está acontecendo à sua volta. A distração, queridos, talvez seja uma das armas mais poderosas que o diabo usa para destruir ou para nos roubar ou para nos tirar do nosso destino em Deus. Em um mundo que a gente vive, onde as informações mudam a cada instante, nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta. Não perceber o momento, não entender o que está acontecendo, pode ser um erro, e muitas vezes pode nos privar de processos extraordinários em Deus. Tem muita gente hoje que está exatamente como essas mulheres, perplexa, sem saber o que fazer, perdendo a esperança, porque não está entendendo o contexto. Queridos, quantas notícias têm o potencial de nos roubar a palavra que Deus colocou no nosso coração? Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, especificamente falando conosco, acerca de algumas coisas que estão acontecendo ou que irão acontecer, e por conta de fatos que nós enfrentamos e que normalmente são comuns, por conta de uma falta de envergadura naquele momento, para entender, para compreender, nós nos desesperamos e muita gente fica perplexa e faz bobagem no momento que não precisava fazer. Mas nós temos uma esperança. Todos nós aqui temos uma mensagem, uma fé, um caminho, uma verdade. Nós estamos indo para algum lugar, nós não estamos andando à deriva na vida. A gente sabe muito bem para onde Deus quer nos levar. A gente precisa entender, queridos, que todo o processo de crescimento, de conquista, esses passos vão exigir mais de nós. E muitos de nós cultivamos uma mentalidade que nós já estamos quase que no fim, que a gente já está cansado demais, ou que a esperança já foi embora. Na verdade, queridos, a esperança, aquelas mulheres estavam diante do momento da maior esperança que a humanidade já viu, e elas estavam encarando aquele momento como se fosse o fim. Elas queriam embalsamar o morto, elas queriam ficar cuidando do morto. Mas aquele momento, queridos, era um momento que representava a virada na história da humanidade. Quantos de nós estamos fazendo de fatos isolados o motivo da nossa esperança, enterrando ministérios, sonhos, palavras, perspectivas, enterrando projetos que Deus nos deu no nosso coração? Estamos diante de muitas possibilidades. A morte, a ressurreição de Cristo não foi um evento, mas uma disruptura na história da humanidade. E a gente precisa vencer o medo, perder o medo do futuro, o temor, nos conscientizar, queridos, que algumas coisas vão acontecer no meio do processo, e realmente a gente às vezes vai ser pego de surpresa, embora ainda que muito bem avisados. Agora, eu posso pensar diferente, sonhar diferente, eu posso ser livre para entender quem eu sou de verdade. Eu não preciso mais ficar preso aos rótulos, às circunstâncias, mas infelizmente isso ainda é muito difícil para algumas pessoas. Tem muita gente que ainda ama ficar embalsamando mortos, ficar revendo histórias que já foram, que são passado.
A ressurreição de Cristo é a oportunidade que Deus está dando a mim e a você todos os dias, de entender, de ser, de viver completamente diferente, de vencer os nossos processos, os nossos limitadores, de saber que Ele ressuscitou e que nós temos um Cristo e uma esperança e nós não estamos à deriva. Uma possibilidade de abençoar, de ser abençoado, de compartilhar, de ser melhor, de dar resposta todos os dias, principalmente uma possibilidade de ser leve e viver vida abundante. Queridos, quantas vezes a gente está dando um peso às circunstâncias que não é o peso real que ela merece? O foco ali não era a morte, era a ressurreição. Mas aquelas mulheres estavam dando peso à morte. Nós não podemos continuar minimizando o poder de Deus na nossa existência, minimizando os nossos fracassos, maximizando os nossos fracassos, elaborando histórias para justificar. Se gasta muito tempo construindo histórias para lidar com o fracasso e se perde muito tempo sem sonhar com o futuro, sem aprender com o fracasso. O que temos, na verdade, da parte de Deus, com a morte e ressurreição de Cristo, é um convite à ousadia, uma provocação de Deus, um questionamento da nossa inércia, da maneira que nós escolhemos ou não escolhemos viver a nossa vida. Irmãos, a fé daquelas mulheres foi duramente questionada naquela manhã, tanto que elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Analisar as nossas lentes, a maneira que a gente está enxergando a vida, aquilo que a vida nos traz. Nós não podemos mais perder o tempo de Deus para nós. O tempo, queridos, é algo extremamente precioso. Estamos num processo. E eu queria, esse texto, ele me trouxe alguns discernimentos, queridos, que eu queria rapidamente compartilhar com você nessa manhã. O primeiro discernimento, queridos, que esse texto me trouxe e me fez pensar muito: eu preciso aprender a entender o lugar aonde eu estou. Falsas expectativas têm o poder de nos levar para cavernas emocionais, nos destruir. Eu preciso alinhar as expectativas com o momento que eu estou vivendo. Isso é maturidade. Maturidade não é a gente saber todas as coisas, mas maturidade é você estar pronto, apto a desenvolver o que você se propôs a desenvolver no momento em que você está desenvolvendo. Entender o lugar aonde nós estamos nesse momento é fundamental para uma compreensão de onde Deus quer nos levar. Deus nunca vai nos levar além sem uma compreensão do lugar onde a gente está. Aquelas mulheres estavam no lugar certo, começaram um dia de madrugada, se preparando, se organizando, mas estavam perdidas quanto à realidade à sua volta, quanto àquilo que estava acontecendo à sua volta. Elas foram pegas de surpresa. Constantemente nós estamos nos movendo no reino de Deus, conquistando terrenos, ou até mesmo deixando de conquistá-los. E eu preciso entender isso. Ainda que a gente não perceba, nós estamos submergidos em um processo contínuo que não vai parar nunca. E não importa se a gente entenda ou compreenda isso, queridos, esse processo continua. Você não é hoje a pessoa que você era alguns anos atrás. Embora você não veja, tenha suas crises diante disso, ainda que você não cresceu, você não está no mesmo lugar, porque o mundo à sua volta, ele andou. Se você perdeu a oportunidade de crescimento, de dar respostas, infelizmente você perdeu terreno. E isso é totalmente possível quando a gente olha por essa ótica, porque não existe lugar neutro no reino de Deus. Então, quando eu não avanço, eu estou perdendo terreno com certeza absoluta. E quando eu digo avançar, queridos, às vezes os maiores avanços da nossa vida não vão acontecer fora, vão acontecer dentro do nosso coração. Esses são os territórios que nós temos que conquistar de verdade. O que tem poder de nos parar de verdade, queridos, não é o tamanho do problema, mas é a maneira que eu vislumbro esse problema. É a minha visão desse problema. Eu preciso aprender a aprender. Olha só, a Bíblia diz que Jesus foi oprimido, afligido, mas ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Irmãos, tem gente falando demais na hora errada.
Tem gente que não está entendendo o momento. Jesus entendeu, não é hora de reclamar e nem de vitimizar, é hora de conquistar o universo. E não vai ser com palavras jogadas ao vento que eu vou fazer isso. Vai ser com uma atitude e uma determinação de chegar onde eu preciso chegar. Essa falta de entendimento, de compreensão, tem privado muitas pessoas de romper limites, de usufruir o momento, de viver o agora. Consequentemente, sacrificam o futuro. Qual é o lugar que você está nesse momento? Qual é o lugar que Deus te colocou agora? Entender o lugar fala da capacidade, da competência, de não querer reduzir o universo à nossa volta, ao nosso mundinho interior, ao nosso pequeno desejo, à nossa maneira muitas vezes incrédula de enxergar a vida. Queridos, muitas vezes a gente está tentando ajustar a pressão externa para alcançar a nossa pressão interna. Eu estava num voo esses dias e estava um calor terrível. E eu estava tentando arrumar um jeito de falar com a aeromoça que a gente ia morrer queimado naquele avião. E eu falei para ela, moça, a gente não podia abrir essa janela um minutinho, não? Ela falou, de jeito nenhum. Eu falei, mas por que a gente não pode? Ela falou, eu já entendi, está calor, né? Eu falei, está muito quente. Mas eu falei, mas por que a gente não pode abrir essa janela? Ela falou, olha, se o avião subir, essa janela estiver aberta, a pressão externa vai nos destruir, vai acabar com a gente aqui dentro. Eu falei, o que a gente faz para a gente não ser massacrado pela pressão externa? Ela falou, antes do piloto subir, ele ajusta a pressão interna para suportar a pressão externa. O que nós precisamos fazer, queridos, é parar de querer reduzir a pressão externa, mas ajustar a pressão interna para suportar aquilo que Deus colocou na nossa vida e que faz parte da escolha consciente que cada um de nós fez quando nós decidimos servir a Deus e abraçar o ministério que abraçamos. Eu preciso aprender a ver além dos meus olhos, senão eu vou me tornar pedra de tropeço, com certeza. Eu vou querer ficar embalsamando mortos. Eu vou viver a vida, queridos, nesses rituais, repetindo as mesmas fases, as mesmas lutas, ano após ano. Irmãos, tem casais brigando a mesma briga a vida inteira. Não muda. Precisamos estar dispostos a fazer parte da história, ainda que o protagonista da história não seja eu. Ser resposta, muitas vezes, não questionamento, que não levam a lugar nenhum, não levam a verdade nenhuma. Tem muita gente, queridos, se confundindo no lugar certo. Até porque, queridos, não se trata de nós. Sempre foi Cristo. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Não entender o lugar, não acompanhar, não agir à altura, é um retrocesso. Onde nós estamos na nossa história? Qual é o nosso lugar nesse momento? Dependendo de onde nós estamos, é preciso entender que nesse lugar não tem lugar mais para alguns comportamentos, alguns sentimentos e pensamentos que nós cultivamos a vida toda. Talvez nesse momento você não está no lugar que você gostaria, que você planejou. Você pode ter certeza que seja qual for o lugar que você está nesse momento, Deus tem uma resposta para você. Os anjos estavam lá para responder à perplexidade daquelas mulheres. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? O problema é que muitas vezes a gente está procurando em Deus desculpas e não respostas. Às vezes Deus nos permite entrar em lugares que a gente não gostaria de entrar. Outras vezes Ele mesmo faz questão de nos colocar nesses lugares. Às vezes nós temos que enfrentar lugares desafiadores de crescimento, lugares que nós evitamos a vida inteira, mas esses enfrentamentos são os enfrentamentos que vão destrancar, destravar tudo aquilo que Deus precisa destravar nas nossas vidas. O lugar da minha maior autoridade pode estar escondido atrás do meu maior medo, e eu preciso ter coragem de enfrentar isso. E a pergunta repetitiva, qual é o seu lugar nesse momento? Se você está bem, bênção, melhore, permaneça. Se não, você precisa entender que por ação ou por omissão, foi você que se colocou nesse lugar. E nós precisamos parar de culpar as pessoas. Precisamos parar de embalsamar as percas
a autocomiseração, entender o lugar onde nós estamos. Qual é a possibilidade que nós estamos ignorando? O que a gente não está conseguindo enxergar no momento que nós estamos vivendo? Talvez você tenha se colocado num lugar que não é seu, que você não precisa estar nesse momento. Um lugar de vítima, um lugar de autossabotagem, um lugar de medo, de vergonha, de dúvida, de inferioridade. A festa do reino de Deus, queridos, é para todos nós. A boa notícia é que a gente só vence esses lugares, só sai desses túmulos com a esperança de que Jesus ressuscitou, se a gente tiver coragem de entrar neles. O segundo discernimento, queridos, que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Primeiro, qual o lugar onde nós estamos? O segundo, o tempo do lugar. Tem muita gente que está no lugar certo, mas no tempo errado. Para cada lugar que Deus colocar na sua vida, vai ter um tempo certo para aquele lugar. Não basta estar no lugar certo. Eu tenho que entender qual é o tempo do lugar onde eu estou. Preciso compreender os desafios, a maturidade, a ousadia que o tempo do lugar está exigindo, as mudanças que Deus está promovendo dentro do meu coração. Resistir à adaptação ao tempo do lugar pode me fazer retroceder ao lugar onde eu estava antes. É natural Deus promover ajustes em nossas vidas à medida que nós avançamos. Eu preciso fazer a leitura correta, ter o discernimento. Tem pessoas que lutaram muito e até chegaram no lugar certo. Elas estão lá, mas elas estão perdidas na maneira de agir, de reagir e de entender o momento que está acontecendo. Nós precisamos entender que o tempo do lugar é mais importante que o lugar aonde a gente está. Um comportamento errado no lugar certo pode destruir o lugar que Deus te colocou. Tem muita gente fazendo muita coisa errada no lugar certo. E isso tem nome, chama imaturidade. Aquelas mulheres estavam no lugar certo, com todo o esforço e toda a dedicação que elas podiam ter, só que elas estavam no tempo do lugar errado. Não entender o tempo é perder tempo, é perder o time de Deus. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala muito bem que existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E tem gente chorando, queridos, quando tem que rir. Se você não entende o tempo do lugar, você vai se tornar um crítico, você vai ferir e machucar pessoas. Se você não entende que o seu tempo não é o tempo do seu irmão. Alguns de nós aqui estamos no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. Olha para o seu irmão e diga: irmão, o seu tempo não é o meu tempo. Precisamos entender o nosso tempo no lugar onde nós estamos. Interessante, quando Jesus foi preso, Jesus e alguns discípulos estavam ali, Pedro era um deles, eles estavam todos no mesmo lugar. Pedro arranca uma espada e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Então Jesus explica para Pedro: Pedro, nós estamos no lugar certo, mas você está no tempo errado, porque não é tempo de lutar, é tempo de renunciar, não é tempo de ganhar, é tempo de perder. E isso fez toda a diferença na vida de Jesus, queridos. Ele passou por tudo que passou e não abriu a sua boca, porque ele discerniu o tempo que ele estava vivendo. Não era tempo de guerra, mas tempo de renúncia, de perdão, de entrega. Talvez, queridos, você não precisa mudar de lugar, só de estratégia. É o tempo, o time que está errado. Qual é o seu tempo no lugar onde Deus te colocou? Se não entendermos isso, nós vamos fracassar. Nós vamos ferir pessoas, nós vamos nos ferir, nós não vamos entender as dificuldades daquele momento, as adversidades, e principalmente nós não vamos entender o sucesso do outro. Nós não vamos compreender. Tem gente avançando quando tem que recuar, reclamando quando tem que glorificar. Tem gente com medo quando tem que exercer fé. Tem gente querendo ser compreendido quando deveria estar compreendendo. Tem gente exigindo ser amado quando deveria estar amando. Tem gente correndo exausto quando deveria estar diminuindo a velocidade. Tem gente parando quando deveria estar correndo.
Tem gente se questionando se está no lugar certo, quando deveria estar se perguntando: qual é o meu momento no lugar que Deus me colocou agora? Tem gente desejando lugares para os quais não está preparado. Tem gente perdendo voo dentro do aeroporto. A minha esposa, queridos. Minha mulher um dia estava indo para Belém, me liga desesperada do aeroporto de Brasília. Meu bem, perdi o avião. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: não sei. Eu falei: lógico que sabe. Ela chegou em Belo Horizonte, numa conexão. 8h30 da manhã, saía 9h15 o voo para Belém. E ela simplesmente tirou um cochilo, irmãos. Acordou 11 horas e perguntou para a moça do balcão: por que eu estou ainda aqui? Ela falou: provavelmente porque você não está lá. E ela ficou brava com a moça: por que o avião não me levou? Tem gente perdida dentro de casa. Qual é o seu tempo no lugar onde você está agora? Tem famílias sendo destruídas por isso. Muitos deveriam estar sendo apenas filhos, mas estão ocupando um papel que não lhes cabe. Muitas pessoas mudam de lugar, de esposa, de casa, quando na verdade só precisariam mudar de comportamento, de posicionamento. Entender o tempo do lugar é fundamental nesses dias. Entender que o meu tempo não é o tempo do outro. Entender que a terra prometida não é necessariamente igual à minha, não é igual a do outro. Isso é libertador. E por último, queridos, quem sou eu no lugar onde eu estou? Eu preciso entender o lugar onde eu estou, o tempo do lugar onde eu estou e a minha identidade, quem eu sou no lugar onde eu estou. Quando a gente estuda sobre orfandade, queridos, a gente descobre que a orfandade não é um evento isolado que acontece na vida do ser humano. A orfandade é comportamental, é um comportamento ensinado, aprendido e depois reensinado se você não se cura. E todo comportamento, queridos, precisa ser reeducado. E o processo de reeducação ele é contínuo, não acaba nunca. Constantemente você vai viver insights daquela situação e você precisa lidar. Esse é o crescimento da reeducação. É aqui que entra a dinâmica, a pedagogia da educação. E uma vez, queridos, que nós fomos saqueados na nossa infância, a ideia da orfandade, queridos, Deus não fala de orfandade e não traz aulas de paternidade para você ficar chorando por aquilo que você não teve. Mas o que Deus quer é te informar daquilo que você pode ter. Porque agora Ele é o seu pai. Agora nós temos um pai. Então a ideia é nos tirar da ignorância. Não é nos colocar para ficar embalsamando mortos. Não, eu não tive um pai, uma mãe. Não é nada disso. Deus está falando, agora você tem. Eu só preciso te mostrar o que você tem direito como filho. Porque tem muita gente que bate no peito e fala que é filho, mas se comporta como órfão. E esses lugares que Deus nos coloca, queridos, eles têm por natureza uma capacidade de trazer para fora toda essa luta que todos nós enfrentamos com a orfandade, ou a maioria das pessoas. É muito difícil lidar com a expectativa das pessoas. Elas querem projetar o tempo todo em nós os sonhos delas. Precisamos rever o nosso conceito de terra prometida. Terra prometida, queridos, não tem nada a ver com algo exterior. A sua Canaã está dentro de você. Nós precisamos entender, irmãos, que nada desse mundo pode preencher o nosso coração e nos trazer satisfação de verdade. Satisfação acontece de dentro para fora e não ao contrário. Colocar minha expectativa em coisas ou pessoas pode me afastar definitivamente do meu destino. Precisamos parar de projetar as nossas crises de orfandade nos outros. Deus tem um nome para cada um de nós. Eu não preciso do nome e sobrenome de ninguém. Mais de 400 anos, e a nação de Israel não entendeu isso. Eles não cresceram emocionalmente a ponto de enfrentar aqueles gigantes. Você não nasceu para ser. Você nasceu porque você é. Senão você não teria nascido. Não se trata apenas do que você faz, mas é do que você crê. O justo viverá pela fé. Você traz dentro de você soluções, respostas, chaves. É uma questão de identidade. É inerente. Seja pela fé, seja pela cura, pela unidade. Lembre-se,
Levante-se para ser bênção, olhe à sua volta, se pergunte: como eu posso ajudar? Como eu posso corresponder? Irmãos, todos nós aqui já sabemos quem nós já fomos. Se tem alguém que sabe da nossa história e a vivenciou, e se a gente fosse fazer uma competição de história triste aqui, irmãos, a gente ia ficar escandalizado. Os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos medos ilimitadores. Mas somente Deus sabe em quem nós estamos nos tornando. Deus não nos dá nome de acordo com a nossa história. E a sua história pode fazer você parar, ainda que ela foi um sucesso no passado. Deus nos dá nome de acordo com o nosso destino. Deus sabe aonde Ele quer chegar com você. Seu futuro será tão poderoso que o seu passado vai desaparecer completamente. Você só pode caminhar para o futuro se o passado estiver totalmente resolvido dentro de você. Irmãos, não cabe no reino de Deus lugar para a gente ficar embalsamando mortos. Precisamos parar de ser quem fomos a vida inteira e começar a nos comportar de acordo com quem estamos nos tornando. Sabe qual que foi o segredo dos grandes homens da Bíblia? José, por exemplo. A partir do momento que ele recebeu uma palavra de Deus, ele se recusou a se comportar de outra maneira. Ele falou: eu tenho certeza onde Deus quer me levar. Na casa de Potifar, queridos, uma mulher que estava acostumada a ser assediada, que estava desabafando e resolvendo todas as suas desilusões num comportamento sexual. Aquela mulher era compulsiva. E de repente então, queridos, em mais uma tentativa de lidar com a dor e a decepção que ela estava vivendo a vida inteira, ela dá em cima de José. Mas José, queridos, ele não tinha uma palavra, ele tinha uma identidade. Ele criou uma identidade, ele desenvolveu uma identidade em cima da palavra. E de repente então José vai preso, irmãos, e um dia então aquela mulher está vindo, José em cima da mula de Faraó, e todos aclamando ele: príncipe, príncipe, príncipe. E aquela mulher, eu acredito que ela olha para José e diz: esse cara me representa, porque ele não fez comigo o que todo mundo fez. O problema, queridos, é que a gente tem um sonho e um comportamento totalmente diferente. Eu me lembro, em um desses dias eu estava orando lá em casa e estava muito empolgado, muito aleluiado ali, falei: Deus, puxa vida, né, tanta possibilidade no reino de Deus, e eu estava muito empolgado, e Deus me deixou subir muita expectativa, irmãos, mas de repente o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração. Ele falou: Maurício, é legal que você está sonhando e orando, e tudo isso realmente é possível, mas deixa eu te falar uma coisa: ou você ajusta o seu comportamento aos seus sonhos, ou lá na frente você vai ter que ajustar os seus sonhos ao seu comportamento. Tem muita gente amargando, queridos, essa decisão de ter que ajustar um sonho grande a um comportamento medíocre. E a história tem terminado assim para muitas pessoas. Quem é você? No lugar que você está. Precisamos parar de quem fomos a vida inteira e começar a nos comportar de acordo com quem estamos nos tornando. Essa necessidade de provar para os outros que somos demonstra justamente que ainda não somos o que achamos que somos. A construção de uma identidade livre nunca vai estar desassociada a um caráter forte, determinado. Não precisamos mais manipular aceitação, respeito, amor, atenção. Nós temos uma identidade. Você tem a sua identidade, eu tenho a minha. Seja simplesmente você, com seus dons, talentos, características, que te fazem tão especial. Muitas vezes somos tentados a nos comparar. A inveja é uma das maiores evidências na vida do ser humano, de que ele não sabe quem ele é. Faça simplesmente o seu trabalho e descanse em Deus. Deus tem um lugar para cada um de nós. O reino de Deus é um reino de abundância e tem para todo mundo. Deus tem uma identidade para você no lugar aonde você está. Foi Ele que te colocou lá. Precisamos parar de escrever a nossa história baseado no que os outros acham e no que os outros pensam. Irmãos, sabe por que eu amo esse texto? Por que eu amo a mensagem da cruz? Porque a mensagem da cruz não me deixa esquecer que no reino de Deus, quando se perde, é que se ganha. Que às vezes é melhor perder a briga e ganhar o amigo. Que o anonimato é um caminho poderoso, transformador. Encarar as percas também é um caminho de Deus.
O sucesso não é definido pelas conquistas que eu acumulei, mas pela capacidade de aprender com o processo que eu desenvolvo. O sucesso é definido pela humildade de servir com o que tenho, sem a pretensão de transparecer o que eu não sou. Precisamos ser livres. Jesus não nos tirou de uma prisão, irmãos, para a gente se colocar em outra. Tem gente que entrou em outra prisão, Jesus te libertou e a pessoa entrou em outra. Sabe o que a ressurreição de Cristo me ensina? Que tem horas que na minha vida as minhas maiores conquistas, as mais relevantes, virão através de renúncia, de entrega e de morte. Então, se você está no caminho do matadouro, você está no bom caminho. Precisamos parar de tentar manter vivo aquilo que Deus quer que morra. Em um mundo onde todo dia eu estou sendo treinado para ganhar, para ter mais, para ir além, às vezes fica difícil parar para esperar o outro. Fica difícil amar mais a pessoa do que os resultados. Fica difícil se alegrar com o sucesso do outro, independente do meu. É mais fácil mandar uma mensagem pelo WhatsApp do que sair do meu lugar de orgulho, de guerra, para dar um beijo e um abraço no irmão que necessita. Quando a gente ouve a história de Davi, a gente descobre ali um personagem que fez toda a diferença. Jonatas. Jonatas, ele era o futuro, legítimo rei. Ele era o herdeiro do trono. Mas Jonatas, ele não só percebeu o lugar que ele estava, mas ele percebeu o momento do lugar e ele olha para Davi e fala: Davi, apesar desse lugar ser meu por direito, quem tem que estar nesse lugar é você. Você vai ser um rei melhor do que eu. E eu não só, Davi, quero abrir mão do meu lugar, mas eu vou te treinar a ser rei. Irmãos, um rei não nasce pronto. Davi não comia como rei, não falava como rei. Davi era pastor de ovelhas. Jonatas era o filho do rei. Jonatas chama Davi para perto e diga: olha, não só estou abrindo mão do meu lugar, mas eu quero tornar de você um rei muito melhor do que eu. Nós precisamos de homens como esse para mudar a história da humanidade. Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus, queridos. Precisamos compreender o lugar onde nós estamos, o tempo do lugar e quem somos nós no lugar onde nós estamos. Vamos orar. Senhor, queremos colocar o nosso coração na sua presença nessa manhã. Senhor, nos ajuda a ser luz, Senhor, e sal da terra. Não deixe que as nossas crises, Senhor, nos roubem a possibilidade de ser bênção no lugar onde nós estamos. Não deixe que o desânimo, o medo, as notícias ruins, Senhor, roube a grandeza do momento, Senhor. Embora muitas vezes pareça um túmulo, um sepulcro, uma desesperança, uma morte, há ali, Senhor, uma ressurreição. Há ali uma esperança que não vai transformar somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão à nossa volta, a história das pessoas que estão à nossa volta. Aquelas mulheres não tinham ideia do que elas estavam presenciando. Elas foram testemunhas, Senhor, do maior acontecimento da história, mas a expectativa delas naquele dia era outra, Senhor. Era continuar mantendo o Senhor morto e sepultado. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ensina a perceber isso na nossa vida. Não deixe, Senhor, que por conta daquilo que nós queremos, nós venhamos a sacrificar o que o Senhor está fazendo. Não permita, Senhor, que por conta, Senhor, daquilo que nós almejamos ou desejamos, ou talvez, Deus, por conta daquilo que nós nos preparamos a vida toda, Senhor, nos dê essa capacidade, essa envergadura, Senhor, de no momento certo, tomar a decisão certa, independente de nós, Senhor. Não a nós, mas ao Senhor, queremos nos comprometer contigo e com as suas verdades, com o seu projeto e com os seus sonhos, Senhor. Isso é difícil para a gente, quando tem esforço, quando tem trabalho, quando tem dedicação, e de repente o Senhor quer mudar tudo. De repente o Senhor quer inverter as coisas, Deus, e quer mexer em coisas que a gente planejou que não seriam mexidas. Nos faz enxergar os teus caminhos, Senhor, e nos tira dessas crises de identidade, Senhor, achando ou imaginando que em algum momento a gente tem um controle de alguma coisa. É o Senhor, Deus, e a Ti rendemos toda a honra e toda a glória. Tem misericórdia de nós em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, e amém. Mas eu queria só